assistentes agora saírem para suas classes. E daqui a pouco nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Antes, porém, eu quero trazer uma breve palavra. Quem for trazer água para mim, eu vou pedir que traga 2 copos e uma garrafa, tá bom? 2 copos e uma garrafa, vão já entender por quê. Então, crianças, nossas amadas crianças podem sair. Confesso para vocês que eu fico muito impressionado com algumas falas de Deus em relação aos seus servos. Algumas falas de Deus que nós encontramos na Bíblia acerca de alguns dos servos dele. Por exemplo, é maravilhoso o que Deus diz sobre o seu servo Jó. Sempre que eu leio a história de Jó, sempre que eu penso, aquilo que Deus fala sobre Jó é algo tremendo. Conversando com Satanás, Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Está melhor, Estélio? Olha o Estélio aqui, louvado seja Deus. Ele pergunta: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Já pensou Deus dizer isso sobre um ser humano? Que ele é íntegro, que ele é reto, que ele se desvia do mal? Para mim isso é algo muito impressionante. O elogio que Deus faz ao seu servo Jó. Vindo para o Novo Testamento, eu também fico muito impressionado com o que o nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Verá, com o que o nosso Senhor Jesus Cristo falou acerca do seu parente, acerca de João Batista. Eu acho que vocês lembram dessa situação. Certa vez Jesus está pregando e ele pergunta aos seus ouvintes: o que vocês foram ver no deserto? Falando de João Batista que pregava no deserto. O que vocês foram ver no deserto? Um profeta? E Jesus responde: sim. Porém eu digo, muito mais do que um profeta. Olha que elogio. Muito mais. João Batista era muito mais do que um profeta. E aí Jesus completa dizendo que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Daqueles que nasceram de mulher, ou seja, dos seres humanos, ninguém, segundo a boca do próprio Jesus, é maior do que João Batista. Já pensou Jesus dizendo isso sobre você? Porque o que levou Jesus a dizer que dos nascidos de mulher não havia nenhum maior do que João Batista? O que é que nos torna grandes aos olhos de Deus? Por que João Batista era tão grande? O que o tornou ser alguém tão grande aos olhos do Senhor? Eu tenho certeza que muitos motivos houveram para João Batista ser considerado o maior dos seres humanos aos olhos de Cristo. E eu creio que hoje nós vamos descobrir um dos motivos para isso. Por favor, abra comigo a palavra do Senhor. Tá bom, não, pode deixar. Por favor, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João. 4º livro do Novo Testamento. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Aqui em nossa igreja nós costumamos passar um mês meditando em um livro diferente da Bíblia. E nesse mês eu pretendo meditar com vocês em boa parte do capítulo 1 deste evangelho tão maravilhoso, que é o Evangelho de João. Nós vamos a partir do verso 15, e a cada domingo nós vamos meditar um pouco, até chegar aí no versículo 40, 43. E esses versículos nos quais nós meditaremos, ao longo destes domingos, eles têm algo em comum. Eles têm um assunto em comum. E que assunto é esse, pastor? Todos eles serão testemunhos de João Batista acerca de Cristo. Todos eles serão testemunhos que Jesus considerava o maior de todos. João Batista deu acerca do Senhor Jesus. E em cada testemunho que João Batista vai dando,
ele vai revelando coisas novas a respeito do Salvador. Ele vai dizendo características que ele não disse nos testemunhos anteriores. Então vamos aprender muito acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui, nos testemunhos que João Batista nos dá acerca do Senhor. Hoje nós veremos o primeiro deles, que vai dos versos 15 a 18. São apenas 4 versículos. E é uma espécie de resumo do que João Batista vai dizer nos versículos posteriores. Aqui o nosso amado João Batista vai destacar 3 características de Jesus Cristo. Primeira delas, para começar, João Batista fala sobre a primazia de Jesus. A primazia de Jesus. Acompanhe comigo o verso de número 15. João capítulo 1, verso de número 15. O qual diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Somente até aqui por enquanto. Quero convidar você a fazermos mais uma oração. Se você quiser ficar de pé, se você puder, vamos passar aí alguns minutos sentados. Então vamos aproveitar esse momento para orarmos mais uma vez ao nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, mais uma vez, Pai, eu me sinto alegre em poder entrar em Tua presença diante da Tua igreja, Pai. Juntos, unidos, reunidos agora, como um corpo só, como uma só igreja, como uma só família, buscando a Tua presença, Senhor, buscando a Tua face, reconhecendo que precisamos disso, Senhor, reconhecendo que somos incapazes, que somos falhos, que somos incompletos, e que somente o Senhor é capaz de nos completar. Então abençoa este momento agora, Pai, depois de louvores maravilhosos, de orações que foram feitas, agora nós queremos, Senhor, nos curvar, mais uma vez perante a Tua palavra, para dela podermos nos alimentar, Senhor, e sermos confrontados, e sermos conformados, e sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus, podeis sentar todos. Esse verso que nós acabamos de ler, irmãos, ele começa dizendo que João testemunha a respeito de Cristo. E eu pergunto para vocês de que forma João faz isso. De que forma João testemunha a respeito de Jesus? Alguém percebeu? Como é que o texto diz que João fala de Jesus? E aqui diz claramente que ele exclama. Ele exclama. O que significa falar em voz alta? Exclamar significa falar de tal maneira que quem estiver perto de você vai escutar. Exclamar significa gritar, significa falar com ousadia. Então aqui nós vemos que João Batista não apenas dava testemunho de Jesus, mas ele dava testemunho de Jesus de forma ousada, de forma corajosa, sem timidez, sem vergonha. Ele não titubeava, ele não gaguejava, ele exclamava quando se tratava de testemunhar de Jesus. Ele falava em voz alta. E é exatamente isso, irmãos, que nós temos que fazer em relação a Jesus. É claro que nós temos temperamentos diferentes. Alguns de nós são mais falantes. São verdadeiras matracas, né? Falam pelos cotovelos. Outros de nós não, somos mais tímidos, eu, por exemplo, né? Somos mais retraídos, somos mais introvertidos. E não tem problema nenhum nós sermos assim diferentes. Porém, quando se trata de falar de Jesus, quando se trata de falar de Cristo, aí nós temos que deletar
toda e qualquer timidez. Nós temos que apagar, nós temos que excluir toda e qualquer vergonha, toda e qualquer timidez, quando se trata de falar do Senhor Jesus. Tem um lutador, eu acho que ele não luta mais, mas ele é muito famoso, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Um lutador de MMA brasileiro chamado Anderson Silva. Não sei se ele ainda luta, eu não acompanho muito, não gosto de MMA. Gosto mais de futevôlei, vôlei. A gente está tentando aprender, né, Rafael? Mas você já ouviu o Anderson Silva falar? E ele fala assim, né? O Anderson Silva tem uma voz assim, ele fala bem fininho. É impressionante, ele é um negão, né? De 1,90 m, quase 2 metros. Mete medo, mas quando ele fala dessa maneira assim, né? Fala fino mesmo. Só que quando o Anderson Silva entrava no octógono, ele entrava com bravura, ele entrava com coragem, ele lutava para vencer, ele lutava para ganhar. E aí ele ganhou fama, ele se tornou muito famoso por causa da coragem, por causa da bravura que ele tinha contra os seus adversários. Exatamente assim nós temos que ser. Vai ter muito assunto na vida que a gente vai poder falar fino, né? Que a gente vai ser tímido, que a gente vai ser assim recatado. Vai variar de temperamento para temperamento. Mas quando se tratar de servir a Jesus, quando se tratar de testemunhar de Jesus, de pregar de Jesus, aí a fala fina vai embora e entra a fala grossa, entra a fala firme. Não estou me defendendo, eu estou falando do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria que todos vocês ouvissem o que eu estou falando sobre Ele agora. Era exatamente assim que João Batista falava. Sobre Jesus, não importava como ele era, gostava de morar no deserto, gostava de viver sozinho, mas quando era para falar do Senhor, ele queria que todo mundo estivesse perto, ele queria que todo mundo ouvisse, porque para Jesus tem que ser com coragem, nós temos que nos posicionar ao lado do Senhor Jesus. Inclusive quando o Apocalipse vai citar grupos de pessoas que serão lançados no lago de fogo, primeiro tipo de pessoa que Apocalipse 21:8 cita são os covardes. Ele vai citar outros, mas o primeiro grupo que não vai entrar no céu, mas será lançado no inferno, não são os tímidos, são os covardes. São aqueles que não se posicionaram ao lado do Senhor Jesus. São aqueles que sabiam qual era a vontade de Deus, mas não seguiram a vontade do Senhor. Por isso eu pergunto para você, como está o nosso testemunho lá fora? Eu não pergunto aqui, porque aqui nós estamos mais para receber uns dos outros. Mas quando chega lá fora, como é que está o nosso testemunho acerca de Cristo? Será que nós temos deixado passar as oportunidades, as portas que Deus tem aberto para nós para falar de Jesus? Ou será que nós temos feito como João Batista, agarrado às oportunidades e exclamado acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus? Que nós possamos não apenas testemunhar do Senhor, mas fazermos isso com bravura, com determinação, com firmeza, porque o nosso Senhor é digno disso. Tendo visto então como João Batista falava de Jesus, ele falava exclamando, ele falava gritando muitas vezes. Agora João diz o que ele testemunhava acerca do Senhor. E como eu estou dizendo, o primeiro assunto sobre o qual João fala é a primazia de Jesus. Quem sabe o que é primazia? Primazia tem a ver com prioridade. Primazia tem a ver com ser o primeiro. E o que é interessante é que João Batista começa dizendo que Jesus veio depois dele. Como assim, pastor? De fato,
Jesus veio depois de João Batista, porque Jesus nasceu fisicamente 6 meses depois que João Batista nasceu. Essa história está registrada lá em Lucas, capítulo 1. Nós meditamos sobre isso alguns domingos atrás. Gravidez de Maria, gravidez de Isabel. Isabel ficou grávida primeiro de João Batista. 6 meses depois, Maria ficou grávida de Jesus. Então, João Batista, fisicamente falando, é 6 meses mais velho do que Jesus Cristo. Humanamente falando, João Batista nasceu primeiro do que Jesus. Ministerialmente falando também, porque primeiro João Batista veio, pregando o batismo de arrependimento, falando sobre aquele que vem depois de mim. João Batista veio pintando a calçada. João Batista veio capinando os matos. Né? Quando vai passar uma autoridade, um prefeito vem no nosso bairro, a gente já sabe logo. Né? Já pintam logo os paralelepípedos, já capinam logo. Eita, vem gente importante aí. João Batista veio pintando a calçada. João Batista veio preparando, dizendo, vem um depois de mim. Então, ministerialmente falando, Jesus também veio depois de João Batista, como é dito aqui. Porém, apesar de ter vindo fisicamente depois, apesar de ter vindo ministerialmente depois, Jesus tem, contudo, a prioridade. Jesus tem, contudo, a primazia. João Batista diz, ele veio depois de mim, mas ele tem o primeiro lugar. Ele tem a frente, ele está à frente na minha vida. E por que João Batista diz isso? Ele cita o motivo. João, o autor, cita o motivo. Porque ele já existia antes de mim. Pastor, mas você não acabou de dizer que Jesus veio depois de João Batista? Como é que João Batista diz que ele já existia antes dele? Humanamente falando, Jesus veio depois de João Batista. Só que Jesus não era apenas humano. Ele também era divino. Ele também era o Filho de Deus eterno no céu. Então, humanamente falando, Jesus veio depois. Mas divinamente falando, Jesus veio antes. Na verdade, ele não veio, ele sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas e antes de todas as pessoas. É como o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 1, verso 17. Lá ele diz, ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo existe nele, tudo existe por causa dele. Nós dependemos dele para viver. Jesus é antes de tudo. Por isso, ele merece ter a primazia. É direito de Jesus que ele esteja antes de todos na nossa vida. Que ele tenha o primeiro lugar no nosso coração. Que ele esteja antes de tudo e antes de todos. Aqui nós vemos então o que Jesus merece. E o que é que Jesus merece? O que é que Jesus merece? O segundo lugar? Terceiro? O que é que Jesus merece? Primeiro lugar, a prioridade, a primazia. A pergunta, porém, é: Jesus está ocupando na nossa vida o lugar que ele merece? Ele merece estar à frente de tudo. Mas será que é isso que está acontecendo? É muito fácil a gente dizer com a boca que sim. Na minha vida, Jesus é o primeiro. Na minha vida, Jesus vem antes de tudo. Mas muitas vezes o que é com a boca, não é com o coração.
Muitas vezes o que nós dizemos com a boca não se mostra na prática. Quão fácil é nós colocarmos um ser humano à frente de Jesus na nossa vida. Quão fácil é nós colocarmos um parente, um filho, um marido, uma esposa, na frente de Jesus, de forma que esta pessoa nos governe. Se a pessoa nos trata bem, a gente fica alegre. Se ela nos trata mal, a gente fica triste. Quem é que está em primeiro lugar na nossa vida? Se nós não tivermos cuidado, será outro ser humano, e não Jesus. Quantas pessoas não colocam uma pessoa famosa na frente do Senhor? Quão fácil é nós colocarmos a nós mesmos à frente de Jesus. Sabemos que algo não agrada ao Senhor, e mesmo assim nós fazemos, porque nós queremos fazer. Quem é que está em primeiro lugar? É Jesus ou somos nós mesmos? Quantas vezes para nós mesmos nós nos matamos de trabalhar o que é necessário o trabalho? Mas quando se trata de servir a Deus, em algum dia ou em alguma área, a gente não pode, ou a gente faz reclamando, a gente faz murmurando, porque tem que ser eu, né? Se cansa, nós nos cansamos, para nós nos matamos de trabalhar. Mas para Deus, nem um serviço só a gente quer fazer. Aí Ele está em primeiro lugar na nossa vida? Precisamos ter cuidado com isso. Que hoje nós possamos decidir colocar Jesus no lugar que Ele merece. O lugar de primazia, a prioridade, o primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que vai acontecer? Deus vai deixar faltar? Não. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Decida colocar Jesus hoje em primeiro lugar na sua vida. Essa, portanto, é a primeira característica de Jesus sobre a qual João testemunha aqui no verso 15. Quero ser mais breve, indo adiante. A segunda característica é a plenitude de Jesus. Versos 16 e 17. Preste atenção. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A palavra plenitude significa inteireza. Por exemplo, aqui você vê 2 copos. Qual dos dois está pleno? Esse copo está cheio. Ele está inteiramente cheio com água. Já esse aqui não. Está parcialmente com água. Tem água pela metade. Tem água? Tem. Mas ele não tem plenitude de água. Ele não está cheio de água como esse. Então, algo pleno é algo cheio, é algo inteiro. E aí eu pergunto para vocês, de quais desses 2 copos Jesus tem dado de si mesmo para mim e para você? Jesus tem dado de si mesmo para nós, de forma parcial, ou Ele tem dado de si mesmo para nós, de forma plena?
Aqui diz, porque todos nós temos recebido da sua parcialidade? Não, todos nós temos recebido da sua plenitude. Deus não tem nos abençoado apenas com metade dele. Ele tem se oferecido a nós por completo, por inteiro. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Jesus se ofereceu a nós por completo. E para explicar isso de uma forma mais clara, para explicar o agir de Deus, João usa a expressão graça sobre graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que é que isso significa? Graça sobre graça significa que Deus tem nos dado. Quando nós confiamos nele, quando nós nos entregamos para ele, ele tem nos dado graça em cima de graça. É uma graça sobre outra graça. Imagine, por exemplo, uma mangueira. Se você tem uma mangueira em casa, ou se você passa em frente a uma, você sabe que em toda estação aquela mangueira, ela dá frutos. E aí os frutos acabam. E na estação seguinte, o que é que acontece? Aquela mangueira dá frutos novamente. Assim é a obra de Deus na nossa vida. Deus nos dá frutos deliciosos, saborosos. Os frutos se acabam e aí Deus deixa a gente morrer de fome. Não. Deus nos dá novos frutos e novos frutos e novos frutos. É graça sobre graça. No Antigo Testamento, como é que Deus alimentava o seu povo? Deus alimentava o seu povo por meio do maná. O maná era o pão nosso de cada dia. Todo dia Deus alimentava o seu povo com o maná que caía do céu. Aí o povo vinha, recolhia, acabava o maná. O que é que Deus fazia? No dia seguinte, Deus mandava o maná de novo. E no dia seguinte, de novo. E no dia seguinte, de novo. Quem se alimentou quarta-feira? Só quem comeu quarta-feira, quem se alimentou? E quinta-feira? E sexta-feira? E sábado-feira? E domingo-feira? E amanhã de novo? É pão sobre pão, é maná sobre maná, é graça sobre graça. É como Deus tem nos tratado, é o agir de Deus na nossa vida. Se você for para a praia, me convide. Você vai ver ali algo muito interessante. Você vai ver as ondas do mar. E aí a onda vem, ela banha a praia, e depois a onda vem de novo, e depois ela volta, e ela vem de novo, e depois ela volta. Assim é o agir de Deus na nossa vida. Deus nos dá um banho de graça. Aí depois o que é que Deus faz? Acabou a obra dele. Que nada. Ele nos dá outro banho de graça. E depois outro banho de graça. E depois outro banho de graça. E assim infinitamente. É graça sobre graça, é onda sobre onda, é misericórdia sobre misericórdia, é resposta de oração em cima de resposta de oração, é livramento em cima de livramento, é bênção em cima de bênção. É claro que a onda retrocede. Ah, pastor, eu estou no retrocesso. Mas é apenas algo aparente. Porque o retrocesso é apenas um tempo que Deus está dando para te agraciar mais uma vez. Ah, pastor, mas está demorando a peleja, pastor. Já faz tempo que eu estou no sofrimento. Já faz tempo que eu estou orando e nada. Eita, se o retrocesso da onda está demorando, se prepare. Porque dizem que quanto mais o mar retrocede, maior vai ser o banho que nós iremos levar. Dizem que o tsunami, quando ele acontece, primeiramente, o mar volta
mais do que o normal. Então, se você está em algum momento difícil, que você está até estranhando, está mais do que o normal, então se prepara. É porque Deus está preparando algo maravilhoso para derramar na sua vida. Continua crendo, continua confiando no Senhor. O tsunami de Deus vai chegar na nossa vida, se esse for realmente o propósito dele. Então é assim, graça sobre graça. Pastor, mas eu não entendi ainda. Então, João explica essa plenitude comparando Jesus e Moisés. E aí ele diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. A lei. Qual era o problema da lei? A lei era ruim? A lei de Moisés era ruim? Não, ruim era o povo que não obedecia. A lei de Deus é ruim? Não, ruim somos nós que não obedecemos. Paulo vai dizer que a lei era santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei não tem defeito nenhum. Quem tem defeito somos nós que não conseguimos cumprir a lei. Só que a lei era incompleta. A lei era incompleta, a lei do Antigo Testamento era incompleta. Tanto é que ela prescrevia sacrifícios de animais. E Hebreus vai dizer que sangue de touro, de bode, não perdoa pecado de ninguém. A lei era incompleta. Ela era boa, mas era incompleta. E aí Jesus Cristo veio. Para quê? Para cumprir a lei. Para tornar aquilo que era incompleto, completo. Aquilo que não poderia ser perdoado através do sangue de animais. Agora Jesus vem e se oferece como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus veio para completar aquilo que estava incompleto. A plenitude de Jesus preenche todas as coisas. Plena, então, é a oferta de Jesus para nós. Pleno, então, é o propósito, é o amor de Jesus por nós. Resta saber como tem sido a nossa oferta ao Senhor Jesus. Será que a nossa oferta de amor a Jesus tem sido parcial? Não, eu entrego ao Senhor algumas áreas da minha vida, mas eu não entrego todas. Eu confio no Senhor para isso, isso e isso, mas eu não consigo confiar para tudo. Eu não consigo deixar que Deus me transforme em tudo. Eu não consigo deixar Deus me transformar. Eu quero continuar nessa prática. Eu quero continuar vivendo dessa maneira. Quando nós dizemos isso, nós estamos oferecendo ao Senhor algo incompleto, algo parcial. Mas lembra como foi que Ele se ofereceu por nós. Ele se ofereceu em toda a sua plenitude. Se Jesus se ofereceu a nós por completo, o que Ele merece de nós? Ele merece que nós também nos ofereçamos a Ele por completo. Que nenhuma área da nossa vida fique fora da vontade de Deus. Entregue-se hoje por completo ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque foi exatamente isso que Ele fez por nós. Jesus não entregou o resto. O Pai não entregou o resto, o Pai entregou o melhor. Se Ele entregou o melhor, eu também vou me oferecer como o melhor para o meu Deus. Eu não sou o que Ele merece, porque Ele merece mais do que eu, mas eu vou dar tudo o que eu posso para o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que assim nós façamos, igreja, que esse seja o nosso desejo. Para concluir, terceiro lugar, terceira característica de Jesus, que João testemunha aqui, é o papel de Jesus. Qual é o papel de Jesus? Verso número 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, falando de Jesus,
que está no seio do Pai, é quem o revelou. Estávamos falando sobre Moisés e Moisés teve muitos privilégios. Moisés, ele recebeu a lei. Inclusive, eu esqueci de dizer que a lei veio através de Moisés. E a graça e a verdade vieram através de quem? A lei veio através de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Moisés foi apenas um instrumento. A lei veio através dele. A graça e a verdade, porém, foram trazidas pelo próprio Senhor Jesus. Ele não enviou mais servos, ele mesmo veio. Por isso ele é a plenitude de Deus. Porém, Moisés foi um homem muito privilegiado. Ele transmitiu a lei. E além disso, ele falou face a face com Deus. Já pensou? Quando Miriam fica com inveja de Moisés, a própria irmã. Quando Arão, o próprio irmão de Moisés, ficam com inveja, Deus o chama a um particular e diz: ei, quando eu quero falar com alguém, eu uso um profeta. Mas com Moisés é diferente. Eu não falo por intermediários, eu falo com ele face a face. Como vocês ousam falar do meu servo Moisés? Olha como é bom servir a Deus, né? Precisa nem você se defender, deixa que ele te defende. Moisés teve muitos privilégios, mas teve algo que Moisés nunca conseguiu. Moisés nunca conseguiu ver Deus. Ele até pediu, acredita? O homem era ousado. Senhor, me mostra a tua presença, a tua glória. E Deus diz: ninguém pode me ver e viver. Se você olhar para mim, você morre. Então eu vou mostrar só a minha glória para você, Moisés. E aí nasceu aquela música: mostra-me tua glória. Porque é o que a gente pode pedir aqui na terra para ver a glória de Deus. E Ele vai mostrar. Ninguém pode ver a Deus. Nem Moisés viu e mais ninguém viu. Certa vez, inclusive, um cego judeu muito sábio, que tinha acabado de ser cumprimentado por outra pessoa, disse assim: você saudou alguém que é visto, mas não vê. O cego é visto, mas ele não vê. Não é verdade? Quem dera você pudesse, ele termina, saudar aquele que vê, mas não é visto. O ser humano, ele pode ser visto, mas ele não pode ver a Deus. Deus vê todas as coisas, mas ele não é visto por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. E é exatamente aí que entra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em João 1:1 diz que ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é o Deus unigênito. Sendo Deus, porém, e estando com Deus, Jesus deixou a glória do céu, desceu a essa terra. E com qual propósito Jesus fez isso? Qual é o papel de Jesus? Aqui diz: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou o Pai. Alguém chegou a dizer que o centro do coração de Jesus é você. Mas a verdade é que o centro do coração de Jesus é o seu Pai. Jesus veio para revelar o Pai. Jesus veio para mostrar o amor do Pai. Jesus veio para mostrar o poder do seu Pai. O papel de Jesus na terra, não o único, mas um dos principais, foi revelar o Pai. Tanto é que lá na frente, no capítulo 14, Filipe, um dos discípulos, vai dizer: Jesus, vamos parar de conversa. Mostra o Pai. E a gente já vai estar satisfeito. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus fez milagre. E Filipe só queria uma coisa: eu queria era ver o Pai, Deus Pai. Aí Jesus olha para ele e pergunta: Filipe,
há tanto tempo eu estou contigo. E você não viu o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Jesus é a revelação de Deus na terra. Qual é o papel de Jesus? Revelar aquele que ninguém viu. Ele veio para revelar o Pai, porém não apenas isso. Louvado seja Ele veio para nos levar também ao Pai. Porque versos antes, Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus veio para que um dia nós possamos estar na presença daquele que ninguém viu. Hoje nós vimos, portanto, igreja, amados irmãos e amigos, 3 características de Jesus, de acordo com o primeiro testemunho de João. Primeiro de vários testemunhos que ele vai dar. João falou sobre a primazia de Jesus. Jesus falou sobre a plenitude de Jesus. E João falou sobre o papel de Jesus Cristo. E daqui eu tiro 2 conclusões com as quais eu quero encerrar essa mensagem. Primeira conclusão é a seguinte: Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus não é alguém que você descarta na hora que você quiser. Se você quiser ter Jesus na sua vida, bem. Se você não quiser, bem também. Jesus não é qualquer um. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é aquele que tem a primazia. Jesus é aquele que veio para revelar o Pai. Jesus não é qualquer um. Uma conclusão que vem depois dessa e que tem a ver com essa, é que quem serve a Jesus também não é qualquer um. Se Jesus é grandioso, se Jesus é maravilhoso, quem se dedica a esse Jesus não se torna uma pessoa qualquer. Porque é isso, infelizmente, que algumas pessoas pensam. Não, eu não quero servir a Jesus, porque se eu servir a Jesus, eu vou ser uma pessoa diminuída. Pelo contrário, se Ele é o maior de todos, e se eu me entrego para Ele, eu é que não me torno uma pessoa qualquer, eu me torno uma pessoa especial, porque eu estou servindo a uma pessoa especial. Inclusive eu perguntei por que João Batista é tão grandioso. E eu creio que um dos motivos foi esse que ele mostrou aqui, é porque ele colocou Jesus acima de tudo e de todos na sua vida. E quando ele fez isso, Jesus olhou para ele e diz: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Por quê? Talvez porque ele colocou Jesus maior do que todos. Quanto mais nós servimos a Jesus, maiores nós nos tornamos aos olhos dele. Quanto mais nós rejeitamos Jesus, menores nós nos tornamos. Então, cabe a nós a decisão essa noite. O que nós vamos decidir em relação a esse Jesus tão especial? Hoje nós vimos alguém que deu testemunho dele. E talvez a primeira decisão que nós temos que tomar é aceitar o testemunho dele. Aceitar o testemunho que João Batista deu. De que Jesus tem a primazia, de que Jesus é pleno. De que Jesus tem o papel de revelar Deus para nós. Mas se você já aceitou o testemunho de João, hoje nós podemos sair daqui decidindo imitar o que João Batista fez. Como, pastor? Falando de Jesus lá fora, como João Batista falou. Tendo coragem de nos posicionarmos ao lado do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor, mas eu não quero deixar de dar oportunidade para alguém que nessa noite precisa tomar uma decisão acerca de Jesus Cristo. Talvez a decisão que você precisa tomar é de começar a testemunhar dele. Deus tem te colocado ao lado de pessoas que precisam de Cristo. Deus tem te colocado em lugares, em ambientes nos quais as pessoas não sabem quem Jesus é. O papel de Jesus era revelar a verdade. Se nós somos seguidores de Jesus, o nosso papel também é esse. Então decida hoje ter coragem de se posicionar
de falar de Cristo com amor, mas também com firmeza, com coragem. Ei, você acha que Jesus é um qualquer? Pois Ele não é um qualquer. Ele é antes de todos. Eu decidi colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Decida você também. Deixa Deus te usar para alcançar pessoas lá fora. E se você já fez isso, se você está fazendo isso, decida, em primeiro lugar, aceitar o testemunho que João dá sobre Jesus. Receba-o hoje como seu Senhor e Salvador, como aquele que pode te levar para Deus, como aquele que pode te levar para o céu. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor com um cântico, apenas um. Se você está tomando uma decisão ao lado de Jesus, quero convidar você a sair do seu lugar, não ter vergonha, e vir publicar aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Pastor, eu tenho sido um covarde, eu tenho me envergonhado de Cristo, eu tenho dado mau testemunho lá fora, mas Deus falou ao meu coração e hoje eu quero fazer diferente. Pastor, eu ainda não havia recebido Jesus como meu Senhor e Salvador, mas hoje eu percebi que sem Ele eu nada sou, e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se tem alguém, enquanto nós estamos louvando, saia do seu lugar, venha até o altar, depois nós iremos orar e cear. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o justo Deus. Pela cruz gentilmente me atraiu e quebrantado o seu amor. Eu mereci da vida, graças recebi a sua a morte me livrou, nos trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz
É difícil aceitar Jesus? É. Mas o que é mais difícil? Aceitar Jesus ou rejeitá-lo? O que é mais difícil? Viver com Jesus ou viver sem Ele? Viver ao lado de Cristo é difícil, mas viver sem Cristo é impossível. Eu quero convidar você a, nesse momento, receber Jesus em teu coração. Eu quero convidar você a não sair daqui como você entrou. Eu quero convidar você a sair daqui cumprindo o propósito pelo qual Deus te trouxe. E só você e Ele sabem que propósito é esse. Porque eu sei que aqui o propósito de Deus não é que você saia longe dele, mas que você saia com Ele. Tem alguém a quem o Espírito Santo está testemunhando agora no coração de que você não está vivendo como Deus quer que você viva? Deus tem um plano para você, e Ele não vai te forçar, Ele vai te convidar. Ele está batendo a porta agora. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. E Ele vai arrumar a casa. Ele vai varrer. Ele vai limpar. Ele vai salvar. Tem alguém querendo aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém querendo se reconciliar com Cristo? Eu não minto para vocês, eu fico triste quando alguém rejeita Jesus. Mas não é por causa de Jesus, é por causa da pessoa. Porque Jesus não perde nada quando nós o rejeitamos. Somos nós que perdemos. Tem alguém a quem o Espírito Santo está falando agora? Enquanto a igreja não está dispersa, enquanto a igreja batalha em oração, saiba que lutas estão sendo travadas agora. Pessoas aqui presentes estão tendo uma luta espiritual agora. E a igreja não pode estar dispersa, a igreja deve estar batalhando em oração. Como se fosse o seu caso, a igreja também estaria orando por você. Há pessoas que vieram aqui a este lugar, a quem Jesus está convidando para se entregarem para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Pai. Estou sentindo muito forte a presença de Deus, igreja. Um despertamento de você, um despertamento seu, pode ajudar alguém que está lutando agora. O inimigo quer aprisionar pessoas. Jesus veio para libertar pessoas. Jesus veio para transformar. Jesus veio para salvar, para revelar o Pai, o Criador. E eu pergunto, tem mais alguém? Tem mais alguém que neste momento sente o chamado de Deus ardendo no seu coração? Chamado de Deus para dar um basta na vida que você tem levado. Uma vida de distanciamento de Deus. Você conhece a palavra, você ouve a palavra,
pois você ainda não segue a palavra. E o que é que isso tem trazido para você? Alegria? O oposto da alegria, isso tem trazido tristeza ao teu coração. Mas Deus trouxe você aqui essa noite. Deus está falando com você essa noite. Deus está falando dentro de você essa noite. Deus está dizendo para você: chega! Chega da vida que você tem levado sem mim. Eu não te criei para isso. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito para você. Entrega a tua vida para mim. Entrega o teu corpo para mim. Entrega o teu corpo para mim. Entrega a tua mente para mim. A igreja fica de pé, por favor.